estar aqui novamente para um novo estudo. Sejam bem-vindos. Graças a Deus, obrigado pela presença de todos. Eu vou fazer uma leitura preparatória e depois, então, a doutora Elenilda vai fazer uma palestrinha sobre depressão à luz da doutrina espírita. Eu vou fazer a leitura, vamos fazer uma prece todos juntos, tá bem? Então, Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, Chico Xavier. Foi o item, eu abri aleatoriamente, foi o item 122. Pecado e pecador. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Quem falou isso foi João, no capítulo 11. A sociedade humana não deveria operar a divisão de si própria, como sendo um campo em que se separam bons e maus, mas sim viver qual grande família em que se integram os espíritos que começam a compreender o Pai e os que ainda não conseguiram pressentir. Claro que as palavras maldade, perversidade ainda comparecerão por vastíssimos anos no dicionário terrestre, definindo certas atitudes mentais inferiores. Todavia, é forçoso convir que a questão do mal vai obtendo novas interpretações na inteligência humana. O evangelista, no caso João, apresenta conceitos justos. João não nos diz que o perverso está exilado de nosso Pai, nem que se conserva ausente da criação. Apenas afirma que não tem visto a Deus. Isto não significa que devamos cruzar os braços ante as ervas venenosas e sombras pestilenciais do caminho. Todavia, obriga-nos a recordar que um lavrador não retira espinheiros e detritos do solo a fim de convertê-lo em precipícios. Muita gente acredita que o homem caído é alguém que deve ser aniquilado. Jesus, no entanto, não adotou essa diretriz. Dirigindo-se amorosamente ao pecador, sabia-se, antes de tudo, defrontado do enfermo infeliz, a quem não se poderia subtrair as características da eternidade. Lute-se contra o crime, mas ampare-se a criatura que se lhe enredou nas malhas tenebrosas. O mestre indicou um combate constante contra o mal, contudo, aguarda a fraternidade legítima entre os homens no marco sublime do reino celeste. Então, nós só estamos num planeta de muitos espíritos iluminadíssimos e espíritos ainda que não são maus, não aprenderam a ser bons. É o que diz aqui, não aprenderam a ver Deus. Então, o que nós temos? E nós temos que conviver. Conviver com um, conviver com o bom, conviver com o mal. Não temos que conviver? E aí a gente pensa, quando a nossa paciência estiver naquele limite, às vezes, convivendo, façamos uma oração. Mestre, eles não sabem o que fazem. Foi o que Jesus falou quando foi crucificado, não é? Então, vamos pensar nisso, tá, gente? Ninguém é tão mal. Pode até ser, mas nós sabemos que ele não aprendeu. Então, vamos ter paciência, tranquilidade, oração, para nós lidarmos com todas as pessoas que nos cercam. Tudo bem? Então, vamos fechar os nossos olhos e vamos nos conectar
com essa energia maravilhosa, poderosa, que os nossos amigos espirituais, trabalhadores desta casa, estão nos mandando o tempo inteiro, a partir do momento que nós adentramos a casa. Vamos agradecer ao nosso Pai, vamos agradecer ao nosso irmão Jesus, a possibilidade de podermos estar aqui. Quantos querem estar aqui e não podem? Quantos querem ouvir e não podem? E nós temos essa condição, temos o privilégio de podermos estar aqui. Então, Jesus, só temos a te agradecer. Que a tua paz se faça nos nossos corações, que a tua paz ilumine o nosso coração, que nós possamos ser pacientes, obedientes, abnegados no teu caminho. Muito te agradecemos, Senhor. Ilumina a nossa irmã que vai fazer essa palestrinha de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, Elenilda. Meus queridos, boa noite a todos. Boa noite. Uma alegria estar nessa casa. Uma alegria muito grande. Esse tema que nós vamos abordar, nós utilizamos muitas fontes. A cada apresentação vai ter alguma fonte nova, eu vou mostrar para vocês. E nós vamos fazer uma abordagem da depressão à luz da doutrina espírita, mas também vamos falar um pouquinho sobre o que é depressão, como acontece, como se processa, enfim, certo? Então vamos lá. Depressão, uma abordagem espírita. O que é depressão? A definição de depressão está em todos os livros, espíritas, não espíritas, médicos, não médicos, enfim, existem tantas definições o que é depressão, mas eu optei por essa que foi colocada pelo Dr. Wilson Lopes, que é da Associação Médica Espírita do Espírito Santo. É a que eu mais gosto. A depressão pode ser conceituada como uma alteração do estado de humor, uma tristeza intensa, um abatimento profundo, um desinteresse pelas coisas. Essa frase da Associação Médica, ela aborda várias definições de depressão e eu acho que ela é uma das mais completas, porque ela coloca que é uma alteração de humor. Gente, a depressão, ela não aparece de um momento para outro. Essa alteração de humor, ela é lenta, ela é visível às vezes para as pessoas que estão mais atentas. E não começa, eu vou dormir hoje, amanhã eu amanheço deprimido. Não é assim que funciona, né? É uma coisa mais arrastada que eu vou mostrar para vocês. Então, a alteração de humor, que tipo de alteração? É uma tristeza intensa, é uma muito mais do que melancolia, é uma sensação de desinteresse, de não estar atento às coisas do dia a dia, perde interesse pela vida, pelo estudo, pelo trabalho, enfim, pelos afazeres da casa, perde interesse pela família. É uma coisa muito intensa, por isso ele coloca, é uma tristeza intensa, não é um sintoma rápido, não é de difícil tratamento, mas ela se arrasta desde uma simples tristeza até a depressão. Tudo perde a graça para a pessoa que está deprimida. O mundo fica cinza. Viver torna-se tarefa difícil, pesada, com ideias fixas, pessimistas. É aquela pessoa que não vê as cores, não vê o céu azul, não vê a borboleta colorida, as flores que Deus coloca à nossa disposição. Na verdade, nós também não vemos, às vezes a gente não olha essas coisas, né? Vai levando a vida no nosso corre-corre, no nosso dia a dia, e para de observar aonde nós estamos
caminhando, quem está passando do nosso lado, os jardins, as árvores, o canto do pássaro, o vento, né? Enfim, essa pessoa vê um mundo com desinteresse, tudo cinza, perde a cor, né? Viver torna-se uma tarefa difícil, porque ele fica irritado, ele não tem paciência de ouvir. Na verdade, ele não consegue, às vezes, ouvir o que as pessoas estão dizendo, né? Então, é preciso que a gente saiba desses sintomas para poder identificar e saber como trabalhar com essas pessoas, porque às vezes a gente tem uma pessoa que está caminhando para lá, está do nosso lado, mora conosco, mas a gente não presta atenção. Está tudo bem, né? E aí, enfim, é isso. Torna-se difícil as tarefas, é pesada, ideias fixas, que nós vamos ver isso porque a doutrina espírita fala sobre isso, né? E ideias pessimistas. Ela não pensa no dia de amanhã com um projeto de vida, uma expectativa, uma esperança. Não, ela vê tudo para baixo, enfim, não toma decisões, não decide, ela se deixa levar pela vida, perde o gosto da alimentação, enfim, é um quadro bastante acentuado. Continua lá a associação médica. Pode causar à pessoa afetada um grande sofrimento e disfunção no trabalho, na escola, no meio familiar. É preciso que a gente veja a depressão como um quadro diferenciado. A pessoa não é deprimida, ela está deprimida. Há muita diferença, porque quando você vê que a pessoa não é a pessoa que você sempre viu trabalhando, né, fazendo atividades, mas que agora ela está abatida, depressiva, é porque realmente é um sofrimento muito grande. É um sofrimento tão intenso e é tão interno que quem está do lado de fora não entende o que está passando aqui dentro. Percebe? É porque é uma coisa desse momento e desta pessoa. E às vezes ela consegue, nós vamos entender por que estudamos a doutrina espírita, ela consegue influenciar o ambiente onde ela está. Então as pessoas normalmente também ficam irritadas, abatidas, desanimadas. É preciso que a gente pare para pensar nisso. Ao invés de sermos influenciados, nós vamos influenciar com a nossa alegria, com a nossa festividade, sabe? Com o nosso humor, não agredindo, porque ela não chegou lá assim, eu vou ficar depressiva hoje. Não é assim que funciona, né? Ela simplesmente está naquele momento. Então que a gente possa iluminar e harmonizar o ambiente para que isso possa favorecer a melhora nessa. Na pior das hipóteses, a depressão pode levar ao suicídio. Nós vamos falar sobre isso com a tarefa da família, os cuidados da família, nós vamos comentar sobre isso. A depressão é um transtorno mental frequente. Gente, isso é uma epidemia, é uma pandemia. Quem já ouviu falar de pandemia durante o Covid? Pois a depressão está como pandemia, é preocupação de saúde pública, tá? É a quarta principal causa de incapacitação em todo o mundo, porque os consultórios dos psiquiatras, dos psicoterapeutas, dos psicólogos estão cheios, eles não estão dando conta. Por isso é que o problema, vocês lembram do Covid no início, que deu aquela bombada e os hospitais não davam conta de atender todo mundo? Imagina dirigido a uma classe de médicos ou de especialistas que trabalham com comportamento nessa multidão de depressivos que está acontecendo, né? Então, o que eles fazem? Não dá mesmo para acompanhar de perto. Fazer uma psicoterapia demora. Não é em 10 minutos que você vai conversar com a pessoa, conhecer o sofrimento dela, poder trabalhar em si, fazer um diálogo com ela, um diálogo fraterno, né? Não dá para fazer. Então, eles atestado, e aí isso está se causando incapacitação no trabalho.
a causa de maior frequência de ausências no trabalho, né? Ok. Passa para mim, Silvia. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 300 milhões de pessoas sofrem com esse transtorno. No mundo, tá? 300 milhões de pessoas estão com esse transtorno. Aqui no Brasil não é diferente. No Brasil, estima-se que a depressão incida em cerca de 14% da população. Ou seja, temos cerca de 21 milhões de deprimidos no Brasil. Não é pouco. Nesse livro, Vitória sobre a Depressão, que eu adoro, de Joana de Ângeles, as obras de Joana de Ângeles trabalham muito na área psicológica. É fundamental para a gente entender os comportamentos nossos, porque às vezes nós precisamos nos entender, né? Mas também daqueles que convivem conosco. É de Joana de Ângeles. Esse texto que eu vou apresentar é muito longo, aliás, todos os textos que falam sobre comportamento são muito longos. Eu retirei pequenas frases para a gente conversar sobre elas, tá? Esse texto que eu vou apresentar está na introdução do livro Vitória sobre a Depressão. A depressão tem caráter pandêmico e atinge pessoas de todas as idades, raça ou classe social. A depressão não está escolhendo nem as crianças, nem os idosos. Não, ela está pegando todo o mundo, em todos os países, em todas as idades, dá no rico, dá no pobre, enfim, ela não escolhe. É um caráter pandêmico. E aí, eu trouxe esse quadro para a gente começar a entender como é que tudo começa, tá? Sinais e sintomas que antecedem a depressão. Sinais são coisas que você vê que está acontecendo com a pessoa. Sintomas é aquilo que ela sente, tá? Então, nós vamos começar a ver como é que começa tudo isso. Uma tristeza. Essa tristeza, às vezes, pode nem ser tão grande. Não é desencarnação de uma mãezinha ou de um filho amado, de uma pessoa da família. Não, às vezes o simples tropeçar numa pedra ou o simples atravessar uma rua, a pessoa começa a desenvolver e a se envolver com o sintoma de tristeza, né? Ela demonstra isso nos sinais, mas também ela sente essa tristeza. Essa tristeza às vezes nem é tão profunda, mas se ela não for tratada, não for buscada uma causa e uma solução, porque tristeza, gente, todo mundo sente. Quem aqui não perde um ente querido e fica triste? Tudo bem, isso é normal. O que não é normal é você permanecer nessa tristeza. Sabe, dá uma semana, 2 semanas, enfim, dependendo da origem, dependendo da causa, ela tem direito de ficar triste. Mas se essa tristeza permanece, ela passa da tristeza piorando para a melancolia, que é um estado mais grave, é uma tristeza mais profunda, mas não tão profunda quanto a depressão. A depressão é um estágio bastante grave que precisa de muito cuidado do profissional médico, das pessoas que convivem com ela, e a gente precisa ter muita atenção com esses casos. Nesse livro Lições da Vida, Irmão José, escrito por Carlos Lacerda, fala sobre tristeza. O texto também é enorme, mas eu selecionei pequenas frases. Não permitamos que a tristeza nos mergulhe na depressão. Olha, ele colocando a evolução da tristeza até chegar à depressão. Não permitamos. Podemos chorar um dia, 2 dias, até uma semana, dependendo do acontecido, mas não permita que isso se prolongue mais do que uma semana. Porque todo mundo que estuda a doutrina espírita sabe que nós estamos envolvidos por espíritos, a nossa casa, o trabalho, a rua, nós estamos. São espíritos que são atraídos pelo nosso
que pensam junto conosco, e aí eles vão se aproximando e se comprazem com o nosso pensamento. Se você está triste, você atrai espíritos tristes para perto de ti, e aí o processo começa uma simbiose, as trocas de pensamento deles para com a pessoa que está em depressão, ele vai piorando dessa tristeza e aí vai mergulhando na melancolia, na depressão. Tá? Então é preciso ter muito cuidado. Quando sentirmos que a tristeza insiste em se devorar conosco, ocupemos nossas mãos e a nossa mente no serviço do bem. Vamos trabalhar, gente. Olha, eu digo assim, começa com a faxina na casa. Vai varrer, vai lavar, vai, sabe? Vai ocupar o teu tempo. Ocupa o teu corpo com coisas boas. Vai com uma caminhada, sabe? Pensando em coisas melhores, observando a natureza. Eu vou mostrar aqui várias opções para que isso possa acontecer, tá certo? Deixemos a poltrona do comodismo e desintoxiquemos-nos no suor da caridade. É o melhor jeito de se livrar da tristeza. É trabalhar no bem, é ir buscar opções para você sair desse mal. Vamos falar um pouquinho sobre melancolia. Melancolia está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que fala sobre as aflições, lembra? Esse capítulo é fantástico. Está no item 25, e é de François Genet. Vamos ver o que ele diz. Sabeis por que às vezes uma vaga tristeza se apodera dos nossos corações e nos leva a considerar amarga a vida? Você começa, ao invés de agradecer as coisas que estão acontecendo de bom, por exemplo, a Senhilda falou, né? A gente enxerga, a gente fala, a gente anda, a gente ouve, gente, quanta coisa boa nós temos para agradecer, não é? Mas a pessoa pega, observa as tristezas, eu estou com dor no corpo, minha cabeça está doendo, eu hoje não fui boa no trabalho, não fiz o que devia. Mas você sabe por que às vezes? É que você, espírito, aspirando a felicidade e a liberdade, se esgota. Ele cansa. Ai, eu queria ser feliz. Mas não está fazendo muita força para ser feliz. Está se mantendo na tristeza, está no comodismo do sofá, se entrega, vai se entregando e as coisas vão piorando, né? Então o espírito está aspirando. Ai, eu queria passar tanto naquela prova, naquele concurso, mas não está se esforçando. Então, ele desiste, faz o concurso, não passa, ai, eu não sirvo para nada mesmo. É complicado. Crede, resistir com energia a essas impressões que nos enfraquecem a vontade. A pessoa perde a vontade de ir mais à luta. Não, eu estudei pouco, então no próximo vou estudar mais. É reagir, né? É ir atrás daquilo que está faltando. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor, mas não as busqueis desse mundo. A felicidade ainda não é deste mundo, gente. Jesus falou isso logo lá no início do Evangelho segundo o Espiritismo. É preciso que a gente tome o nosso planeta como esse momento de espíritos atrasados como nós. Nós não somos espíritos puros, nem adiantados. Gente, agora que a gente está começando a vir para um centro espírita, estudar o Evangelho, a não rejeitar Jesus. Percebe a evolução nossa, como é pequena ainda? Não é verdade? Então, é exatamente isso que ele está aqui. A gente quer buscar nesse mundo a felicidade plena. Pode ter momentos felizes? Lógico, todo mundo tem momentos felizes, mas a felicidade plena ainda não é deste mundo. Ainda vai depender de cada um de nós. Sinais e sintomas da depressão, eu coloquei uma lista: desânimo, cansaço fácil, apatia, insônia, desesperança. A lista não para. Irritabilidade, angústia, indiferença, vida sem sentido.
isso, é uma lista tão grande. A tudo isso a gente pode ficar prestando atenção, tá? Ao diálogo da pessoa, ver. Gente, é aqueles que estão mais próximos de nós. Às vezes é a família, é o vizinho. A gente precisa prestar atenção para acudir antes de chegar na depressão, percebe? Nós vamos ver um pouquinho da etiologia da depressão e mais uma vez eu vou recorrer à história de Ângeles, tá? Está lá no livro Vitória, que eu já citei anteriormente, né? Vitória sobre a depressão. Vamos ver o que ela diz. Ela diz que tem 3 naturezas, tá? A primeira é a natureza fisiológica. O que é natureza fisiológica? É aquela que é do corpo físico, tá? Falta de alguns neurotransmissores responsáveis pela alegria, o bem-estar, o afeto, tais como a dopamina, a serotonina, a noradrenalina. Eu vou parar um pouquinho aqui para a gente falar sobre isso. O que acontece? Quando eu, espírito, penso, esse espírito transmite para o nosso perispírito e o perispírito transmite para o nosso cérebro. O nosso cérebro interpreta esse pensamento do nosso espírito e aí é através dos neurotransmissores que ele vai conduzir esse pensamento para o nosso organismo, tá? Mas primeiro começa no cérebro, que é a sede do pensamento. E nós temos no nosso cérebro áreas da alegria, do bem-estar, do afeto, áreas da depressão, áreas do mau humor. O nosso cérebro, através da neurociência, está totalmente estudado, dividido por áreas, é estudo científico comprovado. Então, quando nós temos nesses nossos neurônios a falta dos neurotransmissores, que são os transmissores do sentimento, da energia, do pensamento, esses neurotransmissores não conseguem passar para o resto do corpo e para o nosso cérebro, principalmente a área da depressão, o sentimento de alegria. Ela vê as pessoas felizes e está triste aqui. Ela não vê motivo de alegria. Ela não tem a sensação de bem-estar. Ela está sempre se sentindo mal, depressiva, cansada, triste. É isso. Não é uma coisa física, não é espiritual, é uma coisa física. É a ausência do neurotransmissor ou diminuição da dopamina, serotonina, noradrenalina, que são hormônios que liberam essa alegria de viver, essa felicidade, percebe? Tá? Isso é físico, tá? Outra natureza é a natureza psicológica. Sentimentos que levam à diminuição desses hormônios. Esses mesmos hormônios, dopamina, serotonina, noradrenalina, mas não é problema físico, é problema psicológico. O que faz a diminuição disso? A ansiedade, o medo, a solidão, o abandono, angústias por perda várias, tristeza. Olha só como é que começa, gente. Não é um problema físico, aí já é psicológico, tá? Mas tem uma terceira etiologia, que é a natureza espiritual. Tudo isso é Joana de Ângeles, tá, gente? Podemos asseverar que na maioria dos transtornos depressivos, a causa apresenta-se como de natureza espiritual, ou após desencadeada pelos fenômenos orgânicos, psicológicos ou fisiológicos. Torna-se complexa em razão da influência perniciosa dessas personalidades desencarnadas. Aquilo que eu estava falando. Quando nós emitimos pensamento de tristeza, a nossa casa, onde nós estamos, é invadida por espíritos com o mesmo sentimento, com o mesmo pensar. E eles colocam mais, nossa, mas você tem motivo mesmo de estar depressivo. Aí ele começa a pensar na cachorra que está quieta, no trânsito que está ruim, tudo está ruim. Mas são influências também espirituais. E por que Joana de Ângeles coloca que a maioria dos transtornos depressivos
são espirituais? Porque independente da causa, seja física, seja psicológica, os espíritos vão estar presentes. Então, há o agravamento da causa física e o agravamento da causa psicológica pela companhia de espíritos depressivos, tá? Então, mesmo sendo de origens diferentes, a influência espiritual ela está sempre presente. Esses elementos interagem entre si. Eu estava falando para vocês, né? Nós somos compostos de 3 elementos. Está no Livro dos Espíritos, na pergunta 93, tá? Espírito, perispírito e corpo. Vocês estão vendo essas setinhas aí? Pois é. O espírito pensa, passa para o perispírito passa para o corpo, ele pensa, quer dizer, interpreta o pensamento do espírito e responde do corpo para o perispírito, do perispírito para o corpo. Isso é um vai e vem, porque esses 3 elementos estão muito conectados, eles estão muito juntos, é um todo que nós encarnados temos. Então, um influencia o outro. Se o corpo está com o neurotransmissor diminuído, ou com os hormônios diminuídos por conta de causa psicológica, ele vai interferir no perispírito, vai transmitir no perispírito, o perispírito passa para o espírito e ele sente a tristeza, interpreta a tristeza, e aí atrai espíritos também tristes, ok? Portanto, o tratamento da depressão é o mesmo para todas as etiologias. Por quê? Porque a causa espiritual acaba também acontecendo. Tem que ir ao médico? Tem que ir ao médico para fazer o diagnóstico. Aí vem para o centro espírita, abandona o médico? Não, nós vamos ver isso. Tratamento da depressão. Vou começar pelo tratamento médico, tá? A pessoa está depressiva, vai em busca do psiquiatra, enfim. O tratamento da depressão requer cuidados médicos especializados. Não é todo médico que está apto a cuidar de uma depressão. O clínico geral, o ginecologista, não. Tem que buscar pessoas que trabalhem com o comportamento humano, tá? É o psicólogo, é o psicoterapeuta, é o médico, o psiquiatra, tá? Então, por quê? Precisa de atendimento médico especializado, seja mesmo de origem obsessiva, tá? Mas o médico vai procurar a causa. É necessário uma medicação bem dosada, controlada pelos médicos para cada caso, visando a regularização do processo bioquímico do cérebro para reajustamento das neurocomunicações. Então, o médico habilitado, ele vai prescrever medicamento. Às vezes é necessário, pelo menos para tirar dos primeiros momentos da depressão. Mesmo sendo problema obsessivo, precisa do medicamento, do que o médico dê atenção a ele, para que ele possa reorganizar esse cérebro que está desorganizado na área desse sentimento, ok? Tratamento da depressão, continuando. Psicoterápico. O que o psicoterapeuta vai te orientar depois de ouvir? A consulta, tanto do psiquiatra como do psicoterapeuta, ou do psicólogo, seja quem for, é demorada. Porque não é assim, ó, toma isso, então vai caminhar, vai ler um bom livro, vai bater um papo, adota um cachorro, vai ver um filme bonito, vai olhar a natureza. Não é assim, pronto, ele não vai escrever isso no receituário, vai caminhar. Não, ele vai orientar, né? E isso não é só dizer, precisa convencer aquela pessoa que está depressiva que é necessário fazer isso, para que ele possa sair do quadro de depressão. Percebe? É importantíssimo a visita do psicólogo. Se houver possibilidade, vá no médico, vá no psicólogo ou psicoterapeuta, ele vai dar orientações, vai fazer yoga, vai cair na água, aqui tem tanta água, gente. Vai nadar, vai cansar, vai fazer alguma coisa que te traga dopamina, sabe? Esses hormônios que estão faltando, que trazem a alegria da vida.
Pode passar. Aí deu o mesmo livro, hein? Vamos ver o tratamento espiritual. Orientações que essa pessoa precisa receber. Precisa ser no centro espírita? Nem sempre. Nem sempre. Né? Se tiver uma pessoa da família, ou vizinho, ou amigo, que possa dar algumas orientações, lança a mão, sabe? Vai atrás. Primeiro, vamos lá. Esclarecimento do depressivo, a fim de que adquira a consciência de responsabilidade, dispondo-se à recuperação e a esforço pessoal, sem o mecanismo de transferir para outrem o que ele deve realizar. O depressivo entra na depressão sozinho. Ninguém diz assim, amanhã você vai amanhecer depressivo, tá? Não acontece isso, gente. Então, ele entrou na depressão sozinho. Ele só sai se ele quiser. Não adianta. Ele só sai da depressão se ele for convencido a tomar certas condutas, a ser ouvido, a ouvir. Percebe? É preciso que haja um entrosamento com aquelas pessoas que estão à sua volta. Na casa espírita ele vai ouvir isso. E a responsabilidade de estar depressivo é da pessoa depressiva. Então você precisa convencer essa pessoa de que ela pode dar um salto, mas por mais que você fale, ela só vai sair da depressão se ela decidir sair. Não tem outra saída. Porque a pessoa depressiva vai dizer, eu estou assim por causa do meu marido. Ela transfere para os outros aquilo que está acontecendo com ela. Eu estou assim porque meu cachorro morreu, sabe? Ela procura empurrar a culpa para os outros, mas a responsabilidade não é dos outros. A responsabilidade é dela, então ela só sai se ela quiser. Então, é muito difícil. Nunca suspendeu o tratamento médico, nem o acompanhamento psicoterápico. A casa espírita não está aqui para atender comportamentos e curar corpos. Não, ela está aqui para atender as almas. Completamente diferente. Então a casa espírita não pode, em momento nenhum, suspender qualquer tipo de tratamento que a pessoa está fazendo lá fora, seja médico, seja psicólogo, seja o que for. A casa está aqui para colaborar com o tratamento, e não prometer cura. Estimular a transformação moral do deprimido, com orientação para cultivar bons pensamentos. É aquilo, né? Vai andar e ver a borboleta, ver o céu, ver esse marzão que a gente tem, né? A natureza, tantas aves lindas, cantos de pássaros. Mas a gente vai passando e não se dá conta dessa beleza toda que nós temos. Orientar quanto a evangelho-terapia. Isso a casa pode fazer. Evangelho-terapia significa estudar o evangelho, fazer um tratamento através do evangelho. Por isso é evangelho-terapia, é tratamento através do evangelho, né? É estudar o evangelho, conversar com o grupo, participar das reuniões. Passe de água magnetizada. Pode? Pode, gente. Deve. A casa está pronta, é água magnetizada. Orientar as pessoas para trazer sua garrafinha, leva para casa, toma 3 vezes ao dia. Sabe, essas orientações a casa pode fazer. Citar outras atividades da casa na intenção de que a pessoa se estimule a ajudar na evangelização, a ajudar na faxina, a ajudar em alguma coisa. Mostra que aqui tem outras atividades que podem ser feitas além do estudo, né? Estimula ao trabalho no bem, como faz bem. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A pessoa deprimida, ela tem muita tendência a ser egoísta, a só pensar nela. Ela não se importa com os demais, ela pensa muito nela. Então, quando a gente estimula ela a trabalhar no bem, quando a gente trabalha no bem, a gente está pensando no outro. E quem pensa no outro se esquece de si. Olha só o mecanismo do trabalho no bem. Né? É uma coisa assim diferenciada. Então, estimular mesmo. Vamos trabalhar no bem. Olha, vamos
ajudar as crianças no lanche, na evangelização, vamos fazer, enfim, tem tanto trabalho bonito para ser feito, né? Encaminhar seu nome para a reunião de desobsessão sem a presença da pessoa. Existem várias casas espíritas que estão fazendo tratamento espiritual por irradiação. Não sei aqui, eu sou de Manaus, tá, gente? As casas, por causa do trabalho online, né, das palestras, tudo online, estão fazendo tratamento de reuniões de irradiação. Coloca seu nomezinho no livro de prece, pede alguém, ora por mim, enfim, né? Encaminhar para essas reuniões, se possível, tá? Outras orientações. Estimular o hábito saudável da oração. Através dela, estabelecemos maior contato, né, sintonia com a espiritualidade maior, facilitando o caminho para o que nos inspire e revigore nossas energias. Joana de Ângeles fala disso, é uma dissertação, é um texto lindíssimo, estimulando, falando sobre a importância da prece. Não é prece decorada, não é prece em voz alta, não é prece longa, não. Porque o depressivo nem consegue se concentrar para fazer uma prece longa, né? Mas que ele possa se estimular a fazer. Vai comer, puxa, pensa naquela alimentação. Veja quem plantou o arroz, quem colheu, quem transportou, quem ensacou, quem vendeu. Ora por eles, porque aquele arroz não chegou ali do nada. Está comendo uma cenoura? Puxa, pensa na horta, quem plantou, quem cultivou, quem regou, quem cuidou, quem colheu, quem transportou, quem levou para a feira. Ora por essas pessoas, né? Coloca o pensamento em sintonia com essa espiritualidade maior. Só através da prece. Sem isso, não tem como chegar lá. Estimular o culto do Evangelho do lar. Isso é remédio infalível. Não pode faltar para aquele que recebe orientação sobre depressão, né? Vigiai e orai para não cair em tentação. Essa frase está em Mateus, lógico, não está lá no livro Vitória sobre a Depressão, mas eu fiz questão de trazer porque nós todas precisamos estar vibrando e vigiando, orando e vigiando. Gente, nós estamos passando por um momento difícil no Brasil, no planeta Terra. Se nós entrarmos nesse clima, quem vai fazer a festa? Percebe? Somos nós que temos que mudar isso. É orar, é trabalhar bem, é vigiar, não permitir que a gente entre no mesmo clima em que os demais estão. Nós precisamos fazer a diferença, sabe por quê? Porque nós somos espíritas e temos conhecimento, né? Papel da família é fundamental. Compreender que a depressão é uma doença. Não é, desculpe a palavra, mas eu vou usar, não é frescura, não é bobagem, é uma doença, seja física, psicológica ou espiritual, é uma doença, precisa de tratar, dar atenção e estar atento, porque o depressivo, em um instante para o outro, ele pode fazer uma bobagem que vai responder por várias reencarnações. Então a família precisa dar atenção a esta pessoa, mas precisa estar atento também aos momentos em que ela está sozinha. Verificar como pode ajudar, ser paciente, amoroso, não fazer perguntas ou cobranças. Você não levou o lixo lá para fora, você não lavou a louça. Essas cobranças tem que ser feito com carinho. Pode cobrar? Pode, mas com carinho. Puxa, meu amor, você ainda não lavou a louça. Vamos lá, eu te ajudo. Percebe? É você cativar. Isso é papel da família, né? Orar e participar do culto do Evangelho no lar. Não adianta eu dizer para a pessoa, faça o culto do Evangelho no lar. Eu tenho uma amiga, ela é daqui da Ilha do Governador, tá? Ela fazia culto do Evangelho no lar, sentada no... Tem aqui.
fazia o culto do Evangelho no lar com as duas meninas que ela tinha, pequenininhas. Ela levava as duas para o banheiro como se fosse dar banho nas crianças, abria o chuveiro e fazia o culto do Evangelho no lar com as crianças no banheiro. Por quê? Porque o marido era contra. E aí, porque o marido é contra, você não vai fazer? Tem que fazer. É bom que faça para o seu próprio bem. Resultado, essas meninas cresceram, se tornaram adolescentes, ficaram adultas, sempre participando do Evangelho com a mãe, né, às escondidas. E hoje em dia, o marido está na sala, junto com elas, fazendo o culto do Evangelho no lar. O que é isso? Elas mudaram a psicosfera do lar. O marido venceu? Não, ele cedeu. É diferente. Se ela tivesse desistido de fazer o culto do Evangelho, nada disso tinha acontecido. Então depende da gente que tem, sabe, esse esclarecimento, essa vontade de ajudar. É simples assim, tudo isso aí. Eu fiz questão de colocar, é simples assim. Porque parece muita coisa, mas se você fizer isso no seu dia a dia, isso se torna simples. É porque a gente olha essa lista, eu vou fazer tudo isso. Coloca isso no teu dia a dia, né? Presta atenção naqueles que estão lá. E aí, olha, eu trouxe uma história que está relatada, pode passar. Lá no livro Boa Nova, que eu amo esse livro, tá? Irmão X, né? Humberto de Campos, e foi escrito por Xavier. Ele tem essa página que é maravilhosa, e eu fiz questão de trazer, porque é Jesus que conta, tá? É Jesus que fala isso, está lá. Então vamos lá ver. O apóstolo Bartolomeu, que eu amo esse Bartolomeu, foi um dos mais dedicados discípulos do Cristo. Entretanto, ele era triste e, em vezes inúmeras, o Senhor o surpreendia em meditações dolorosas. Ele ouvia as pregações de Jesus falando, né, da Boa Nova, mas ele vivia muito depressivo, muito triste. E Jesus observava aquela tristeza. Gente, o livro Boa Nova, ele tem textos de várias folhas, tá? Então eu estou pulando muitos textos, se vocês quiserem ir lá, dêem uma olhada. Uma noite, Jesus lhe perguntou a razão da sua tristeza. Bartolomeu exclamou: Mestre, o vosso evangelho me enche de esperanças, mas por toda parte é a vitória do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. A voz do apóstolo se tornara quase abafada pelas lágrimas. Então ele ouvia a palestra do mestre, mas continuava triste, porque ele ouvia uma coisa, ele via o mundo completamente desequilibrado, cheio de crime, desonestidade, etc. e tal, tá? Jesus fitou e lhe falou com serenidade. A nossa doutrina, entretanto, é a do Evangelho, ou da Boa Nova. E já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? O Evangelho terá de florescer, primeiramente, nas almas das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Gente, olha que sabedoria de Jesus. Não adianta a gente querer que o nosso governador, o nosso prefeito, sejam pessoas. Não adianta, porque precisa que nós nos modifiquemos para que a gente mude a psicosfera do ambiente, da cidade, do país, do planeta, para que ele se transforme num mundo melhor. É exatamente isso daqui. O Evangelho é uma ótima notícia, é um motivo da gente estar sempre agradecendo, Senhor, obrigado por conhecer a doutrina espírita. Obrigado por ter esse conhecimento que há uma luz no túnel para nós. Olha só. Os viajores da Terra, isso é Jesus falando, tá? Os viajores da Terra vendam os olhos com a sombra da rebeldia e passam em lágrimas, sem enxergarem a fonte cristalina, a estrela cariciosa do céu, o perfume da flor, a palavra do amigo. Olha, Jesus ensinando a gente. A verdade não existe, transforma. É preciso considerar que a alegria, a coragem e a
liderança devem ser traços constantes de suas atividades de cada dia. Está vendo? Tem que levar para a rotina. Essa alegria de viver, a nossa gratidão eterna. Bartolomeu guardou aquela resposta no coração. Voltou para casa meditando. A noite pareceu formosa como nunca. No alto, as estrelas se lhe afiguravam, as luzes gloriosas com hinos de alegria. As águas do lago de Genezaré, aos seus olhos, estavam mais plácidas, felizes. Sua alma estava agora feliz, com o coração aliviado. Olha a mudança de comportamento, tá? No sábado seguinte, o mestre demandou as margens do lago. Começou a pregar a boa nova e, nesse instante, o olhar do mestre pousou sobre Bartolomeu, que o contemplava embevecido. Era a primeira vez que chorava de alegria. O pescador aderira para sempre aos eternos júbilos do Evangelho do Rio. Vocês veem, ele saiu de um estado melancólico, triste, com as mesmas situações, tá? Porque ele ouvia Jesus e passava pelo lago de Genezaré sempre. Mas quando ele voltou para casa dessa vez, ele voltou diferente, observando as coisas boas que a vida nos dá, que Deus coloca à nossa disposição. Isso é sair da tristeza, é sair desse clima em que está pairando no nosso Rio de Janeiro, no nosso Brasil. É sair do clima, é fazer a diferença. É isso. É esse o nosso papel, melhorar o nosso planeta, fazer a diferença. Uma frase de Joana de Ângeles que está no livro Receitas de Paz, que tem mensagens lindas também. Abre-te ao amor e combaterás as ocorrências depressivas, movimentando-te mais na área da afetividade com o pensamento em Deus. Só isso. Evita a hora vazia e resguarda-te da sofreguidão pelo excesso de trabalho. Toda vez que uma ideia prejudicial tentar espraiar-se nas telas do pensamento, obnubilando-te a razão, obnubilar é escurecer, embaçar, não permitir a visão correta, tá? Obnubilando-te a razão, recorre à prece. É o terceiro livro que fala sobre a prece. E a polivalência de conceitos, impedindo-lhe a fixação. É a fixação da tristeza que leva à melancolia. Agradecendo a Deus a bênção do renascimento na carne, conscientiza-te da tua utilidade e significação superior, combatendo os receios do passado espiritual, os mecanismos inconscientes de culpa que produzem com alegria. É importante que a gente pense nisso. Conscientizar-se da utilidade. Nós não reencarnamos aqui para ficar em contemplação. Nós nascemos, nós reencarnamos com um objetivo claro, nos melhorarmos e melhorar aqueles que estão à nossa volta como o nosso exemplo. Não é forçando, você tem que ser melhor, não. É com o teu exemplo, porque sendo observado, você está ensinando, está evangelizando, tá? Eu trouxe só um verso de Maria Dolores que eu amo também, tá bom? Está no livro Dádivas de Amor. Ela diz assim: depressão? Alma querida, se tens apenas tristeza, se te sentes indefesa contra a mágoa e dissabor, sai de ti mesma e auxilia os que mais sofrem na estrada. A depressão é curada pelo trabalho de amor. Tá aí. Eu trouxe essa frase para encerrar nossa palestra. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Isso está escrito em João capítulo 10. Gente, Jesus não veio para cá para dizer, olha, ama o próximo. Não, ele veio nos transmitir como fazer isso. Ele deu exemplo de todos os ensinamentos que ele fez. Então a gente às vezes lê o Evangelho, ai que bonito. Mas não é só achar bonito, tem que, sabe, introjetar, internalizar,
viver. Quando você vive isso, você expande isso para fora. Olha que coisa linda. Isso é viver em abundância. É você transcender essa alegria de viver, essa saúde, essa esperança, essa expectativa nas coisas boas e faz com que você viva com abundância, tá bom? Eu queria agradecer a vocês, porque todo mundo prestou atenção. Muito obrigada. Deus abençoe vocês e a todos nós. Beijo.